tô em Salvador. Eu falei, pô, tô morando perto de você. Ela, mentira, porque na época eu tava o quê? Foi Pernambuco, Rio de Janeiro. Então ela duvidou, né? Ela não creu que eu tava lá de fato. Eu falei, não, tô em Salvador. Vim transferido pra cá. E aí a gente tentou marcar para se reencontrar. Ela tinha viajado, foi final do ano, ela foi viajar, ver a família. No retorno, em janeiro, a gente acabou que a gente não sabia, né? Quando foi ver, 13, eu falei, rapaz, acho que a gente ficou nessa época aqui, ou 16, não, 13 anos depois. 13 anos depois. 13 anos depois. Na mesma Eu data. falei, rapaz, 13 anos depois, acho que a gente ficou nessa data aqui. Aí ela, não é possível. Eu falei, peraí. Aí fucei as coisas lá em casa. Achei um baúzinho lá que fica carta, um bocado de coisa. Peguei. E a gente foi abrindo. Quando a gente abriu, de fato, lá, 16 de janeiro de 2013, 13 anos depois. Nossa. E aí, como é que foi que vocês planejaram a vida a partir daí? Vamos lá. Nossa, depois desse dia não separou mais, né? Vai fazer Aí 10 vocês anos começaram. isso Aí você já estava estudando, fazendo faculdade? Eu fazia faculdade, era meu último ano. Isso aí. Você estava no penúltimo ano da faculdade, né? Ele Já- já era concursado, já Já. era da Marinha. Ele fazia faculdade também. Eu estava no último ano, O engenharia. meu antepenúltimo de educação física. Eu estava no último. Você estava começando, na verdade, né? A faculdade. É. E eu estava no último ano. E assim que terminou a faculdade, a gente já pegou os panos de bunda e já. eu terminei a faculdade em janeiro a gente já estava casado. E deixa eu fazer uma pergunta aí nessa. Quando vocês decidiram ficar juntos e tal, a família apoiou, as duas famílias? Apoiou porque conhecia Já a Karina conhecia. desde pequeno. Minha sogra me conhecia desde pequeno. Né? Foi de fato uma história muito bem vivida. É uma coisa que eu me orgulho bastante do nosso relacionamento. É porque a nossa família conhece a nossa história. Né? Tanto a minha parte da minha família quanto a da Karina. Então eles viveram a nossa história. Se você perguntar para qualquer um deles, eles sabem a história. Todos fizeram parte. Os meus primos estiveram comigo quando a gente estava na ilha. Meus tios também, minhas tias também. E vice-versa de Karina. Então todo mundo conheceu. Tanto é que naquela época, como a gente falou, o namorico era o que? Era beijo na boca, né? E andar de mão dada. Não passava disso. E era o máximo, Porque né? os tios estavam ali supervisionando e aquilo ali era show de bola. Botava um som, ouvia, né? Todo mundo... Cadê a luz? Era o estilo... isso aí, cadê a luz? Cadê a luz no meio? Isso aí. Ele jogando carta, olhando, ops, ei, e era isso aí. Minha tia E querendo tava matar, tudo bem. né? Tava tudo bem. E tava tudo bem, né? Então, hoje os tempos são outros. São outros. Tanto é que 13 anos depois que a gente se reencontrou, eu liguei para um primo meu, que fez parte assim da nossa história e foi nosso padrinho Foi de nosso casamento. padrinho. Ele que falou, né, no nosso casamento, ele que, como se fosse o padre, né? Falou tudo lá no casamento feliz. Foi o mestre de contou, cerimônia ali, né? cerimônia, ele contou nossa história. E eu liguei para ele e falei assim, se você descobrir com que eu tô agora, eu te dou R$100. Então, eu estou devendo esses R$100 a ele. Porque Ó, na hora... primo, cobre agora, aproveita. Ela falou Na agora em rede hora. nacional. Ele acertou, que ele acertou tá na tá te lata. devendo. Na hora. Ele falou assim, Itaparica. George, né? Que ele conhecia como. Aham. Você está com George agora. Eu falei, gente, não é possível. Ele descobriu. Ele Ah, falou assim, eu sabia. Eu já sabia. Eu sabia que vocês um dia iam se reencontrar, né? E tem um dizer, né, que foi até de Val, né, que era um dos amigos nossos da ilha de Itaparica. Da ilha. E aí a gente foi pra ilha. E aí ele pegou na minha mão e na mão de Karina, ele era mais velho do que a gente, ele já, vamos lá. Ele era um Ele dos, era criança, dos rapazes ele era que homem. tomava conta das casas, né, o caseiro, né, como dito. E aí ele pegou na mão de nós dois, é muito bonito ver vocês dois juntos. Mas jamais esqueçam disso que eu vou falar com você. Vocês são igual dominó. Aí a gente parou, um olhou pra cara do outro, como assim? Ele falou, as pedras sempre se encontram. Acabou. É muito interessante. Isso Bem aí a gente levou interessante, isso uma daí pra- analogia muito interessante mesmo, né? As pedras sempre se encontram, é verdade. É interessante. E é isso. Aí Karina pegou o pano de bunda dela, né? Como diz, é o dizer dela. É assim que os baianos dizem? Quando vai casar, pega seu pano. E aí a gente se juntou, né? Se Foi casa. lá, mas na nossa vida tudo sempre foi muito planejado, né? Desde da mudança para casa, né? Aquisição dos móveis, previsão de ter filho. Então, era tudo nessa parte que eu queria entrar. Isso Como é que sempre foi assim, foi por tudo exemplo? muito acordado. É claro que vocês já estudavam, trabalhavam, Sim, já tinham sim. uma vida um pouco. É um pouco diferente, né? Às vezes vocês não eram jovenzinhos, tipo, quando vocês Sim, decidiram, né? sim. Fazer, Isso. casar e tal. Mas como vocês planejaram isso? Como é que foi? Assim, a gente vai casar, vocês decidiram, vamos casar nessa data mesmo que a gente conheceu. Foi uma decisão que eu vocês vou deixar para Karina falar como foi que eu pedi ela em casamento. Foi logo no primeiro isso dia. daí, vai. Quero... Não, o primeiro dia que a gente se reencontrou, ele foi me ver, eu abri a porta do apartamento, ele entrou e falou assim, eu vim aqui te falar que a gente vai casar e vai ter filho.
Aí eu falei assim, nossa, nem entrou, já tá falando isso, pelo amor de Deus. Nem pediu, na verdade ele já mandou. Sabe, ele já foi. Mandei. Eu fui abrindo a porta, ele falando. Ele falou, não, eu só vim te comunicar que é isso. A gente ficou 13 anos separados, só que agora eu não vou deixar você escapar. E assim, eu falei, meu Deus, você deve estar brincando com meus sentimentos, né, gente? Porque não é mais aquele menino de 13, agora é um homem, né, já formado, um cara que tá trabalhando e tal, pô, tá brincando com minha cara. Ele falou, não, eu tô falando sério, eu vou casar com você, eu vou ter filho e tal. E assim, a gente fez muito planejado. Filho, a gente sempre falava, só depois que os dois terminarem a faculdade. Sempre, pra gente viver integralmente ali pra nossa filha. Pra gente não... Porque a faculdade dele era à noite, a minha também. Então, assim, uma loucura a nossa vida, né? Eu saía às 5 horas da manhã, chegava às 10 horas da noite, ele também. Então, ter filho é impossível. E a questão de programação também, né? Porque você, no último ano ali da faculdade, né, tem que parar a faculdade para se dedicar à maternidade é muito complicado. Né? Para o homem é até mais fácil. Eu acho que eram outros tempos também, né? Sim. Porque, por exemplo, hoje você tem toda uma facilidade. Tem faculdade online, tem um monte de coisa que você consegue, né? Dar uma flexibilizada, mesmo tendo filhos. Mas antigamente não era assim, não. Era lá, das 7 às 11, todo dia. Todo dia, às vezes tinha aula até dia de sábado. Trabalho o dia inteiro, vai pra faculdade, como, é interessante falar, porque no nosso relacionamento a gente nunca teve rede de apoio de fato. Por quê? A minha sogra, ela mora em Itaberaba, então ela não tinha como estar presente com a gente. Minha mãe estava lá, mas minha mãe também não ia ficar se despencando, né, para ficar cuidando da gente. Então a gente, de fato, já éramos casais independentes, né, não tem aquele negócio de eu vou deixar com minha mãe e vou curtir balada, não, nunca teve isso. Então a gente, tendo essa sabedoria, a gente falou, não, primeiro a gente vai viver o que tem para viver, né, terminar as nossas faculdades e aí sim a gente vai, né, passar para o próximo passo, que é ter os filhos. E aí foi aí que veio o planejamento da Valentina. Da Valentina. Terminei a faculdade e falei assim, agora vamos ver se vai, né? E isso vocês moravam em Salvador. Em Salvador. Aí, Quanto tempo vocês moraram em Salvador? De quando a gente ficou junto... Vocês casaram em Salvador? Foi. Não. Casou em Salvador no civil e aqui renovou. Aqui que a gente que fez a festa. Tá, mas não adianta. Senão... não adianta. Então vocês casaram em Salvador. Valentina é baiana, que o pessoal duvida. O pessoal pensa que Valentina Valentina são da Bahia? Tá inclusive, vendo? agora quando ele tava falando que ela é baiana, eu falei, ué, baiana? Baiana. Valentina soteropolitana. A gente tinha conversado, não, mas... Valentina soteropolitana nata. E tem o Dedê no sangue. Só que ela saiu com 10 meses, né? Saiu muito nova de lá. Então, assim, eu fiquei 10 meses ali da maternidade, cuidando, única e exclusivamente dela, porque foi um planejamento que a gente fez. Sim. Né? Eu sempre falava assim, no dia que eu tiver um filho, eu quero pelo menos 2, 3 anos ficar só com a criança. E aí? Será que a gente consegue? E foi esse o planejamento que a gente fez. Ele topou? Ele topou. Não achou ruim, não? Eu acho que não. Não, pelo contrário, ele falava assim, verdade, eu quero muito que nossa filha tenha essa presença, né, da mãe ali, a gente não colocar em creche. E eu já sabia que eu ia para o Rio também. Né? Então, a gente fez todo o planejamento sabendo que a Valentina ia para o Rio pequenininha. Ou então eu iria grávida. Só que na primeira tentativa a Valentina já veio, então... Não teve segunda tentativa. Quase que ela seria carioca, mas Deus quis fosse baiana. Né? Aí já nasceu baiana, com 10 meses a gente foi para o Rio de Janeiro com ela. E depois que a gente veio para aqui. É interessante falar isso aí na questão do relacionamento, que eu acho isso muito importante, né? A gente, desde o início, a gente sempre conversou. Sempre foi muito questão de conversa, né? Porque eu acho que um casal ele tem que ter isso. Tem que ter esse feedback, né? Feedback, né? Em tudo que vai fazer. Tudo que vai fazer. Porque a decisão não parte só de um, é de ambos. E ali, quando a gente, né, colocou, né, a certeza, vamos ter nosso filho, vamos ter nossa filha, de fato. Então, a gente chegou, colocou na mesa, a criação, qual tipo de criação a gente vai ter? A criação nossa é essa. E ali foi tudo em acordo. A gente não pode discordar na frente dela, né? Qualquer coisa que acontecer, se ela tentar, né, disputar a autoridade de ambos têm que, né, ter ação conjunta, né? Se é não, o outro também vai falar não. Então, tudo isso aí sempre foi decidido antes de Valentina vir. Hoje todo mundo fala, porque quem tem a oportunidade de conhecer a Valentina, todo mundo fala, pô, Valentina é uma criança maravilhosa.
é uma criança maravilhosa. Mas para a gente formar a criança maravilhosa, foi necessário ter muita conversa. A gente conversa até hoje. São estratégias que a gente toma com a Valentina, porque se não deixar, a Valentina dá nó em pingo d'água. Então, assim, Valentina é muito inteligente, ela tem um gênio forte, é muito esperta. Então, assim, quando a gente decidiu, vamos ter filho, tudo isso foi acordado. Né? Você vai... Não, amor, eu tô querendo ficar, vou largar um pouquinho, vou me dedicar integralmente à maternidade. Vamos segurar o rojão? Vamos segurar o rojão. Então, o homem ele tem um papel crucial nisso aí, porque a partir do momento que a mãe, né, a esposa, ela decide tomar essa decisão, o homem também tem que saber que ele tem uma postura muito importante ali no laço familiar. E ali, para mim, eu falei, não, então vou segurar aqui aos trancos e barrancos e vamos que vamos. Por quê? Para a gente era importante a Valentina ter, de fato, a educação materna, a criação materna. Por quê? A gente não tinha rede de apoio. Eu não tinha mãe, não tinha sogra, a gente estava... Não tinha ninguém perto. Não tinha ninguém perto. Não. E depois que a gente ainda foi para o Rio de Janeiro, ainda Aí coincidiu piorou. com a questão do Covid-19. Então, ou seja, nunca teve rede de apoio. Então, de fato, a gente se orgulha muito, né, esposa? Né? A gente sempre fala, quem criou nossa filha fomos nós. Né? A Valentina é George e Karina. Né? De fato, às vezes, agora veio minha sogra estava até de passagem, né? Ela admira bastante, porque ela olha assim, ela fala, meu Deus, as ações é igual de um, igual de outro. Por quê? Porque foi uma criação única, né? De ambos. Tinha alguma coisa quando vocês tinham essas conversas, que às vezes a gente não concorda em tudo, né? Sim. Algo que se vocês puderem falar, tá? Sim, sim. Se não pudesse falar, Sandra, ó, não vem nesse assunto. Tinha alguma coisa, assim, que vocês discordavam e que vocês tiveram que dar uma... Não, tá bom, vai, eu cedo, ou não, eu tudo bem, eu vou aceitar isso. Teve algum ponto, alguma coisinha que vocês Sim. consigam compartilhar que vocês Sim. não concordavam, mas Sim. depois vocês resolveram? Isso. E tem até hoje. Né? Tem coisas ali, por exemplo, que ou eu tomo uma decisão, uma postura ali com a Valentina, né? Eu conheço Karina desde os 13 anos de idade. Né? No olhar eu sei que, tipo assim, ela fala, pô, não é isso aí. Mas ela, em nenhum momento, ela tenta intervir. E depois, no quarto, nós dois conversando, com a Valentina fora, aí a gente senta, amor, isso aqui. Aí, Karina, faz alguma coisa. Eu olho para ela, já percebe. Né? Aí depois eu, vida, isso aqui não faz desse jeito, tal. E assim a gente vai vivendo. Por quê? O que a gente tem que passar, na verdade, é que os nossos filhos, eles compreendam que a autoridade é o pai e a mãe. É isso que é muito importante. A partir do momento que ele sabe que um é mais fragilizado por questão de sentimentos, um é mais pulso firme para isso, mas para o lado financeiro ele solta mais, o outro é mais... A criança ela consegue discernir isso. Ah, e ali é que cria os Né, atritos. Johnny?